Voltando aqui com o nosso Inteligência Condominial, o programa que vem revolucionando o mundo condominial. Lembrando que esse quadro agora que nós vamos começar chama-se de Síndico para Síndico, é do patrocínio da atual Forte Corretora de Seguro. Se você já fazer um seguro do seu carro, do seu condomínio, procure a Lisiane no 985892313. Tô aqui hoje com o meu amigão Jerônimo, síndico do condomínio Gávea. Jerônimo, tudo bem? Como é que tá a luta? Tudo bem, graças a Deus, bem. Bom demais, né? Lembrando que esse quadro é de síndico para síndico. Aqui é dar voz pro síndico. Seu Jerônimo, isso eu pergunto para todo mundo. Você tava normal de que você quis tornar síndico ou foi uma coisa do destino? Olha, eu falo assim que eu abracei a causa, né? Você abraçou a causa? Porque é o seguinte, você quando é morador, é proprietário, você tem que buscar pelo bem-estar de todos, né? O benefício em todo. Tentar melhorar, porque hoje em dia inadimplência está muito, então você tem que saber trabalhar na questão como administrar um condomínio, né? Literalmente, né? Literalmente, né? Aí depois vem essas legislação, a obrigação, o processo, então a gente tem que se adequar, né? Você vê, hoje eu falo tantas coisas, né? Falando sobre a questão do AVCB, né? Falando porta corta-incêndio, sobre tintas, né? Sobre higiene. Então, são todas as coisas que envolvem esse mundo condominial que o síndico é, querendo não, corresponsável, né? Ele é o responsável, na verdade, né? É o responsável. E só que os moradores hoje em dia não entendem isso, porque ele entende que ainda mora numa casa. Ele não sabe que mora num condomínio. E tem regras, né? Tem regras que tem que ser cumpridas. Eu não falo assim, a pessoa fala assim, hoje eu não vou fazer, não é igual caso que você vai pintar ali, hoje eu não vou pintar, não. O condomínio é obrigatório você cumprir a legislação, né? Porque ele sabe que viver ali não está vivendo só um só, ele está vivendo coletivamente com todos, né? Então o síndico ele tem preocupação de cuidar do bem-estar não só dele, mas como de todos. Eu costumo dizer o seguinte, eu estava ali na Assembleia, a mulher falou, que é taxa de condomínio, vai aumentar, não sei o que. Eu falei, cara, taxa de condomínio é para pagar a conta. O condomínio é uma empresa que quer gerar lucro. Ela só simplesmente pagar a conta para as coisas acontecerem. Na verdade, eu falo, você está pagando porque você não faz. Você está pagando a limpeza porque você não quer fazer a limpeza, né? Muitas questões assim. Ou seja, você está pagando por um serviço que você não quer fazer, teoricamente, né? Mas, meu amigo Jerônimo, para você no dia a dia, como é que você vê essa relação de síndico para síndico? Você acha que isso funciona mesmo? Acontece? Essa troca de experiências no mundo condominial? Como é que você vê essa situação? Eu vejo uma experiência que a gente vai aprendendo, né? Todo dia a gente vai aprendendo a conviver. Tanto o condomínio com a mudança, igual o doutor Henrique falou, da mudança da legislação, como mudança entre moradores, né? Então essa parte aí é muito interessante, porque muito síndico, se você perguntar para ele alguma coisa de legislação, ele não busca. É mais fácil ele pegar, fazer o serviço, não contratar uma empresa especializada, achar que está fazendo bem, economizar no bolso, mas quando a coisa começa a arrochar e ver, o barato se torna caro. Então é uma responsabilidade que a gente temos que estar aí sempre atento de olho, né? Isso é muito bom. Jerônimo, vamos lá. E hoje, qual a dificuldade que você vê no condomínio que você tem maior? Olha, a dificuldade hoje que tem é muita reclamação. Hoje todo mundo reclama de tudo. Você faz aquilo que é dentro da lei, né? E tem morador que não entende, ele acaba no fim, ele quer impor as coisas do jeito que ele é. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Nós tivemos aí uma dificuldade aí grande, uma briga de asfalto, né? De infraestrutura, que é obrigação do Estado, né? Infelizmente, a administração, em vez de apoiar, ela acaba no fim, ela empurra com a barriga, né? Solicitando documentações, e aí acaba no fim a gente tem essa dificuldade. O governo em si, ele não dá em questão de apoio ao prédio, aos condomínios. Ele dificulta em que eu tenho que fazer um documento. Mas calma aí, por que eu tenho que fazer um documento? Isso é obrigação do Estado, né? Então o asfalto agora saiu. Os caras fizeram um asfalto, mas não fizeram um estacionamento. Tudo pela metade do governo, né, cara? Poxa, aí o morador fala, Jerônimo, e aí, como é que nós vamos fazer aí sobre a questão de um parquinho? Aí você fala assim, eu entendo o seu ponto de vista, o condomínio em questão sim tem que ser flexível, eu entendo, mas a pessoa tem que entender o seguinte, calma aí, o governo em si, ele tem que se fazer a programação de fazer um projeto concluir
ele totalmente. Se eu vou fazer um asfalto, calma aí, eu tenho um morador, futuramente vão ser uma área residencial, eu tenho que fazer um estacionamento. São dificuldades que, infelizmente... Não é só o condomínio, né? Fora o Estado também não ajuda, né? Exatamente, o Estado ele não ajuda. São essas dificuldades que a gente passa, que a gente tem que fazer direto, documento, requerendo, sabendo que é obrigação do Estado. Ele sabe que está fazendo uma obra. Não é obrigação minha solicitar, obrigação do Estado. Calma aí, tem moradores têm visitantes tem que fazer. Isso é em qualquer meio de comunicação. O Estado ele quer assim, tudo pronto, ou seja, vem cá, faça a sua reclamação. E eu acho errado, né? É, que a gente tá falando do AVCB, né? Que muitas vezes não é feito porque falta pessoal nos bombeiros para investigar. Sendo que é uma coisa que é importantíssima, né? Você vê, tem alguns empreendimentos sem isso, nem entregue, né? E muitas vezes é entregue sem isso, né? Sem fiscalização. O empresário só quer entregar e não está preocupado se acontecer um acidente ou não, né? E o síndico vai estar responsável por isso, né, Jerônimo? Exatamente, é isso aí. Seu Henrique, doutor Henrique, né? Tem alguma pergunta pro meu amigo Jerônimo? Ele falou da questão do abuso nas reclamações, né? Só queria fazer um adendo, né? Uma colocação aí que isso matéria aí tem alguns artigos, alguns vídeos, né? E depois o senhor dá uma olhadinha lá, pesquisa lá no... Vou citar o portal aí. Pode, fica à vontade. Net, né? Tem um advogado lá tratando sobre isso. Recentemente na Síndico, o doutor lá do Rio de Janeiro, esqueci o nome dele, tratou sobre esse temático também, o André, né? E falou dessa questão, que às vezes tem esse abuso mesmo, né? Eles extrapolam, né? O direito, a liberdade do síndico de andar no condomínio tranquilamente, aquela abordagem agressiva, aquele constrangimento que chega até, às vezes, a vias de fato, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso e tomar muito cuidado para que não se desenvolva isso. E tem algumas tendências aí de mercado aí, de questão de comunicação não agressiva, não sei o quê, né? Tá uma coisa aí caminhando nesse sentido, de desenvolver essas técnicas de uma boa comunicação. A dica agora do momento é não pague viagem para mulher para França. É perigoso, né? Mas é isso aí, a vida de síndico é um grande desafio. Você também é síndico, o doutor Henrique também é síndico. É um sofredor, vale né? Gabriel, tem alguma pergunta aí? Queria saber se no condomínio pode ter a cobrança presencial por parte do síndico para um morador inadimplente e se pode isso com a liberação agora do decreto das armas, o morador pode alegar legítima defesa? E aí, seu Jerônimo? Rapaz, eu acho que o cemitério vai estar cheio. O síndico é lá com colete de prova de bala, né? Eu acho que vai ter que ir vendendo a liberação da arma, né? Do porte ou possando ou não. O morador sai com colete à prova de bala, o síndico, né? Em questão disso aí. Eu acho que é o seguinte, as pessoas, de primeira vez, têm que ter o bom senso, o respeito, né? Porque a gente tem que respeitar que ali, profissionalmente, a pessoa não está ali porque ele quer. É porque tem uma atitude que ele vê que é importante desenvolver o condomínio. Um visitante chegar, ele ser bem recebido, ele vê que aquilo lá tem uma mudança que no outro condomínio não tem, o dele tem. Isso é gratificante. Agora, se entrar um pau de arma, daqui a pouco, igual aconteceu, né? Aqui em Brasília, no caso aqui de um sargento, né? Ameaçou a síndica. Que ameaçou. Então, é constrangedor. Então, vai acabar no fim. O síndico, nesse portal hoje em dia que vai ter o sistema eletrônico, daqui a pouco vai ser tipo assim. Você está lá na sua casa, liga uma televisão, faz a programação numa tela, um aplicativo. Você está ao vivo e só lá, voltando via online. Daqui a pouco vai vir uma nova lei. Então, eu acho que é o seguinte, que todos os moradores aprendem a respeitar o direito de ir e vir de todos, né? Como o síndico, ele respeita. Agora, se avançar, nós temos hoje em dia a delegacia, faz uma ocorrência policial, apresenta, porque nós temos a lei e a justiça, né? E assim, o que eu acho interessante, o questionamento e o pensamento é o seguinte: viver em condomínio é viver em comunidade. Então, cada dia mais eu quero afastar a comunidade das discussões. Tá errado, não tá, seu Jerônimo? Acho que tem que trazer... Igual eu falei, tem que entender que conversar não é discutir. Não é porque tem uma opção avessa do outro, eu odeio o cara, não. É só uma opinião. Aí estamos ali para debater. E é tão engraçado que a gente tá querendo tirar
as pessoas das assembleias, distanciar a relação entre as pessoas, sendo que se mora no condomínio não tem como, é uma relação de pessoas mesmo, né? É igual a gente falando aqui no nosso quadro de síndico para síndico, e a ideia é essa, dar voz pro síndico, a visão do síndico, e entender o seguinte, que não tem como você ser síndico também não ter esse envolvimento. Você tem que se envolver com a comunidade que você está, às vezes é falando, às vezes é conversando, às vezes é brigando também, fazendo a lei valer, né? Não tem outro jeito, mas não tem. Quando o síndico é participar, síndico é estar no dia a dia, né? E lembrando que lá no nosso YouTube tem Inteligência Condominial, tem algumas entrevistas que eu faço, que é de síndico para síndico, a ideia é essa, né? E assim, Jerônimo, se o cara quer estar na síndico hoje, qual conselho você dá pra ele? Que eu sei que tem que estar no 6º mandato, o homem é fera, hein? Qual conselho você vai dar pra pessoa que quer estar na síndico hoje? Eu falo o seguinte, a pessoa tem que pedir pra Deus. Antes, né? Primeiramente, a gente tem que pedir pra Deus e pedir sabedoria. Porque hoje em dia as pessoas misturam muitas coisas, o problema pessoal com o problema, né, predial, né? É uma coisa complicado. Então, acho que a pessoa hoje em dia, ele para ser síndico, tem que ter um bom senso, um diálogo, né? Vai entender o ponto, você tem que entender, infelizmente, o ponto do condômino, porque você está no meio de uma... É como se fosse de uma favela, né? Na realidade, é para cima, para baixo, da direita, para a esquerda. Verdade. Né? Que existem regras, né? Regras e normas do condomínio. Então, as pessoas, a primeira coisa, antes de qualquer coisa, participar de uma assembleia, ou ser um síndico, ou estar por dentro do assunto, ele lê as normas do condomínio, né? Lê, entender, se tem dúvida, procura pessoas habilitadas que entendem da lei e faça aquilo acontecer da forma geral. Então, o cara que vai concorrendo assim, calma, você está preparado? Olha, eu vejo que o condomínio é como dizer, o que está bom a gente não mexe, né? Hoje o síndico ele está trabalhando honestamente, transparente. Hoje você pode ver que, bom, na minha gestão eu gosto de colocar o seguinte, gente, não acusa ninguém sem que haja prova, né? Hoje eu faço o seguinte, eu anexo os nada consta de todas as prestações de serviço, eu tenho nada consta de empresas da CAESB, da SEB, eu falo, ó, eu quero nada consta aqui para ver que não tem pendência. Eu compro do gás, eu cobro da prestação de serviço, eu quero todo aquilo nada consta que é igual INSS, FGTS, são documentos que ninguém dá nada, mas na hora que entra uma ação judicial trabalhista, o condômino, ele fala assim, mas eu vou pagar uma coisa errado foi o síndico. Não, errado eu não falo que foi o síndico, eu falo que errado foi os condôminos, que não fez o papel de fiscalizar. Eu não culpo o síndico, nem culpo o conselho fiscal, mas eu culpo os moradores, porque hoje em dia está tão fácil hoje você buscar informação. Você fala assim, eu moro num tal lugar, eu queria saber como é que está meu condomínio. Hoje, com a tecnologia, você pode entrar na internet e você me tira lá na consta. E igual você falou, é o que eu falo, é viver em comunidade. O síndico é um representante. Não cessa você de você talvez cobrar ou até fazer. O que a gente vem falando ultimamente é o seguinte, que a gente tem que inserir a comunidade no processo. Se eu tenho um engenheiro, por que não ele pode ajudar? Se eu tenho um pintor, por que não pode pintar? Se eu tenho um advogado, por que não? Então, assim, tem que entender que é feito por todos. Eu não posso deixar de fazer. Problema do síndico. E outra coisa, se der merda, todo mundo vai pagar. Porque se o síndico, às vezes, não tem condições, ou é um síndico, às vezes, profissional, que não tem um bem para suprir aquela necessidade, o morador tem que pagar. Não tem jeito, cara. Isso aí faz parte. Não é verdade? Você queria fazer uma pergunta, Gabriel? Não, queria falar aqui que ele comentou um negócio sensacional que a gente tem que separar, né? O que é um problema predial de um problema pessoal. Acontece muito isso e eu sei separar isso muito bem. Eu tenho um problema lá predial, que a síndica é minha vizinha, infelizmente. Então a gente tem que separar bem isso aí. O problema do prédio não tinha como, né, ir para outro lugar. Essa foi boa, não tem jeito de tirar uma coisa da outra, né, Gabriel? Mas, Jerônimo, assim, o que se tornar síndico agregou para você como pessoa? Experiência, convivência. A gente vai aprendendo a conviver ali com pessoas diferentes a você, né? Pessoas diferentes que cada um tem ali uma atividade profissional, né? Você vai convivendo com aquelas pessoas, você vai aprendendo aquelas pessoas, que não existe pessoa ruim. Não existe. Eu falo uma coisa para você, não existe. Por quê? Porque a pessoa, ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele sabe respeitar. Às vezes ele tem um problema que é problema pessoal
e leva para o coletivo, né? Então, não existe pessoa ruim. Eu acho que a convivência, a experiência é você entender, ter o bom senso, né? De captar ali, entender o que a pessoa ali está falando. Mesmo que a pessoa está ali estourada, sim, você abaixa a cabeça. Depois, um dia que a pessoa estiver com a cabeça fria, você chega e fala, fulano, me explica direito que você está com a cabeça quente, eu entendi seu ponto de vista. Então, eu quero que você me dê uma luz, igual você falou. Às vezes tem uma pessoa que é um engenheiro, tem outro que é um pintor, tem outro que entende da legislação, tem outro que é advogado, tem outro que é um cara que tem uma noção básica, que não precisa hoje em dia, o síndico, ele saber de tudo. Não, ele tem que ter noção de tudo. Todo dia ele muda. E outra coisa, tem que estar bem assessorado, como a gente falou. Você não precisa. O que a gente entendeu é o seguinte: estamos usando em Brasília, em algumas empresas, que a gente tem o seguinte: você não precisa fazer, você precisa liderar, você precisa comandar. Então, assim, o que é isso? É você tirar o melhor que tem ao seu redor. Eu não preciso saber direito, eu preciso ter a noção de direito, mas tem que estar o quê? Bem assessorado pelo advogado, bem assessorado pelo engenheiro, bem assessorado talvez por hoje tem auditoria, tem a parte de coach. Então, assim, a gente tem que buscar profissionais que vão agregar pra gente no dia a dia, né? No condomínio, tirar nossas dúvidas também, pra saber o caminho correto de conduzir a coisa. Que ele, igual eu falo, o síndico, ele é um gestor, ele tá ali pra comandar, pra direcionar as coisas também, né? Ele não pode também se esconder, não quero atender ninguém, fecha a porta. E quando eu era gestor, é o contrário, eu arranquei a porta do meu escritório. Eu quero ouvir o povo, eu gosto de feedback, eu gosto que as pessoas venham falar. Por que acontece? Se a pessoa está falando, é algo para se pensar. Ou se vale a pena, você vai modificar. Se não vale a pena, você fala, tudo ok, beleza, obrigado, vamos seguir o caminho. Mas eu acho que o síndico tem que abrir os ouvidos para isso. Vamos ouvir. Igual você falou, lógico que às vezes a pessoa vem irritada, brava, mas espera um pouquinho, respira um pouco, deixa a pessoa falar um pouquinho, ela para de falar, você dá a sua versão da história e vai conversar. Igual eu falo, cara, é troca de opiniões. Não é ficar com raiva do outro, odiar o outro, não. A gente tem que entender que é uma discussão sobre um assunto, cada um tem um ponto de vista, não é verdade? Isso é verdade. Seu Jerônimo, agora uma pergunta pessoal, você já está pro 6º mandato. Você acha que o Gabriel seria um bom síndico? Eu acho que o Gabriel é o cara. É o cara? É o cara. Tô com moral aí, hein? Tô com moral. Porque é o seguinte, só de ele conviver com a vizinha dele é uma experiência. Eu acho que ele tá escondendo aqui, que ele vai tomar café da manhã, vai ali lanchar e a mulher fala assim, esse homem não sai da minha porta. Eu acho que ele tem um relacionamento mais íntimo, além do predial com a síndica. Minha mulher tá ouvindo o programa, não fala isso não, rapaz. Você é casado? Olha, eu não sei. Fala que é um problema de sindical, de condominial, uma coisa assim, né? Eu acho que diz que Foro íntimo. Foro íntimo. O amor profissional, eu acho que é o respeito que a pessoa tem, né? Então, eu acho que o Gabriel ali com ela ali é um respeito. Tem que falar? Tem, porque às vezes a mulher fala, pô, mas o Gabriel não falou de mim. Fala bem ou que fala mal, mas não deixa de falar de mim. É verdade, né? E outra coisa, agora eu fiquei curioso, você tava no Uruguai, né? A síndica foi junto? Era um curso condominial lá? Não, a síndica tá com problema de verba lá, conseguiu pagar só a minha passagem, ela infelizmente precisou ficar. Que isso, cara? Você vê, né? Tô achando que você tá de olho nessa síndica, hein? Mas sim, o seu Jerônimo, muito enriquecedor estar tendo a sua presença aqui, os seus insights, né? E a ideia do síndico para síndico é isso, a gente dá uma voz pro síndico, ouvir o lado dele também, né? Que hoje, assim, se leva muito direito, engenharia, e ninguém para ouvir um pouco a pessoa do síndico, o olhar do síndico, a visão dele. A ideia é essa, ter insights, pensamentos que a gente possa agregar no dia a dia. E assim, estamos quase no final do nosso programa Inteligência Condominial. Qual mensagem você deixaria para o síndico que está te ouvindo hoje aqui? O síndico, o morador, as pessoas que estão te ouvindo hoje. Qual mensagem você deixaria para essas pessoas hoje? Bom, deixar uma mensagem importante, né? Pedir para Deus que todo dia, na hora de levantar, né? Que abençoe aqueles moradores que estão ali no dia a dia, né? Porque nós, sem Deus, nós não somos nada, né? Nós temos que dar-lhe graças a Deus, porque se as pessoas reclamam daquilo lá, é gratificante a reclamação. É uma aprendizagem. Não é uma ignorância, não é... É uma vivência, a convivência, o respeito, né? Dentro dos seus limites, que é o mais importante. Mas eu espero que o síndico hoje em dia, ele esteja paciente, seja ali ter mais frieza, às vezes respira, toma uma água, às vezes eu vou em casa, tomo uma água, volto, né? Às vezes pega alguma coisa de surpresa, mas às vezes se aconteceu algum problema de
no seu condomínio, dê graças a Deus. Porque é melhor acontecer quando você está presente do que você está fora. É porque você tem a opção de fazer a resposta mais imediata, né? Não dá margem para as pessoas falarem, ou se for uma coisa mais grave, esperar o outro, a ação do outro, né? Até que chega aquela coisa que vai acontecer, que a gente nunca espera acontecer, né? Você sabe que a nossa vida em si, nós estamos bem aqui hoje, mas você não sabe daqui a algumas horas, daqui o dia da manhã, que não pertence a ninguém, pertence só a Deus. Eu só garanto uma coisa, que daqui a pouco vamos ter um almoço que o Henrique vai pagar. Eu vou te contar. Eu cheguei atrasado. Não, ele trouxe aqui um doce É só para abrir o apetite. Para abrir o apetite. Mas, seu Jerônimo, obrigado mesmo pela presença, pela disposição. O Texto Condominial agradece muito. Acho que todos os síndicos agradecem também por estar te ouvindo, os insights, na experiência que o senhor tem. Fica à vontade, vende seu peixe, quiser mandar um abraço para alguém. Se não for família de 100 pessoas, mas pode ficar à vontade aí. Agradecer considerações finais. A oportunidade é vocês pegar esse conhecimento, né? Sabedoria, porque a gente aprende uma coisa, a gente brinca com outra, né? Mas a gente tem que levar as coisas no pé da letra, na sinceridade e na responsabilidade. São pontos que é muito importante. Então, eu queria agradecer essa oportunidade que você me convidou, mandou um zap para mim. Jerônimo tal, me ligou. Eu falei assim, não, mas eu fiquei assim, vai com minha esposa. Não sei se eu vou, não, mas eu vou. Porque às vezes o negócio você falou, de síndico para síndico. Às vezes o síndico ele não tem uma voz para reclamar, porque ele vai chegar para o morador, bicho, eu tô cansado, eu tô isso, não sei o que, vocês podem me estressar. Mas não é. Isso é sabedoria. Isso é buscar sabedoria. Porque você chega hoje em dia, às vezes nós estamos aqui conversando, às vezes tem síndico que está nessa situação, ou pior ainda, para poder ali, falar, como é que eu vou pagar a conta, como é que eu vou resolver isso? E o morador, ele não quer saber nada disso aí, ele quer saber o seguinte, entrar para dentro e sair e ponto final. Igual eu falo, a ideia do quadro de síndico para síndico foi esse sentido, porque eu visitei muitos condomínios na minha caminhada aí, que eu percebi tem muito trabalho bom escondido. Eu acho que tem que ser um reflexo para as pessoas e a gente entender que a gente podemos melhorar. E por que não aprender com quem está fazendo uma coisa que eu estou fazendo, que era no caso do síndico, né? E aí o que eu percebi, síndico, o mercado é isso. Hoje o mercado só quer levar informação. Todos os eventos são eventos para levar informações, informar o síndico, mas ninguém para ouvir a pessoa do síndico. Eu concluo o seguinte, que direito você terceiriza, engenharia você terceiriza, limpeza você terceiriza. Agora, a sua relação com você mesmo, você não terceiriza, né? Essa é com você mesmo. Então, assim, e muitas vezes no condomínio é isso. É você com você mesmo, não tem tempo. Deu uma briga no condomínio ali, e aí? Vou chamar a... Não, tem hora que é você com você mesmo. Então, como você lida com as coisas que acontecem com você no dia a dia, a parte emocional, a parte de conhecimento, né? Mas eu fico muito feliz mesmo. É um prazer ter aqui. Volte mais vezes. Obrigado. Espero que a gente possa fazer esse quadro lá gravando também no seu condomínio, mostrando a didática lá do condomínio. E eu fico muito feliz mesmo de estar recebendo vocês aqui. E é um prazer mesmo. Henrique, considerações finais? Eu que agradeço, sempre muito bom falar, estar aqui ao seu lado, né? Um grande pessoa, um grande empreendedor. Aí, grande mesmo. Um grande empreendedor. O povo não tá vendo, só ouve. Com essa marca Inteligência Condominial que está tomando grandes dimensões, trazendo muito conhecimento e esse dinamismo e essa comicidade, né? Um programa bem light, tranquilo, muito bom. E eu quero deixar uma mensagem de transparência, ética e democracia. Viva o TED! Vamos lá, vamos nessa bandeira, o TED, né? O Voticom está à disposição de todos. Não, bom demais. Obrigado, Henrique, também por disponibilizar o seu tempo. É igual eu costumo dizer o seguinte, o nosso programa é feito por vocês. Eu estou aqui comandando, mas se eu não tivesse vocês, não teria nenhuma graça, não teria nenhum pingo de conhecimento. E cada dia vem as pessoas aqui enriquecer esse mundo condominial. E a ideia do condominial é isso, é só ser essa ponte. Para quem precisa, para quem quer ter esse conhecimento, para quem precisa desse conhecimento. Gabriel, vende seu peixe, meu jovem. Agradecer mais uma vez o convite de estar participando, sempre muito bom. Me segue lá no Instagram, quase Gabriel Reis. E quarta-feira, Dia dos Namorados, tá? Para quem tá sem programação. Fazer a apresentação no motel? Acho que vai ser com a síndica. Depois do show tem. Será? Vai ser só uma piada. Eu não sei, a porta de entrada e a porta de saída. Como é que vai ser? Eu fiquei curioso. Você vai contar uma piada pra sua esposa? Como é que vai ser? Vamos lá, ó. No IES Karaokê vai ter um show lá do Dia dos Namorados com a galera top de São Paulo, comediante de Brasília também, que abriu um comedy club, primeiro comedy club de Brasília. Aonde?
Lá no setor comercial sul, chama o Buraco do Tatu. Pode seguir lá no Instagram também, que é esse. Mas o show de quarta, Dia dos Namorados, lá no Yes Karaokê, na W3 Norte. Vai ser um show top, eu vou fazer uma participação lá também. Galera de São Paulo, comediante só top. Como é que é o nome do show? Entra casado, sai solteiro? O Viva show, o Neymar? O show é Não Dê Flores, Dê Risadas. Da galera legal, lá né? da cena do stand-up. E é isso aí, sem arrependimento. Isso aí, galera. O negócio é não comprar flor, né? O negócio é só rir, né? É verdade, né? Boa, verdade. É mais alegre, é mais confortante, né? Então, pessoal, quero agradecer também a nossos patrocinadores. Temos a Torque de Condomínios, que é uma empresa que atua na área de história condominial, a parte de limpeza e conservação. O telefone é 61984445210. Torque de Condomínios, seu condomínio em boas mãos. Temos também a Celo Tecnologia, que é a empresa de tecnologia, essa parte de engenharia. Teve aqui hoje o Cleito, que é um expert nessa área, né? Vem agregando bastante. Então, quem quiser procurar Celo Tecnologia nas redes sociais. Tem também agora a atual Forte Corretora de Seguro, que é a empresa que atua no ramo de seguros condominial, empresarial, de carros, de eventos, de responsabilidade civil, criminal do síndico também. Fica à vontade. Procura a Elisiane lá no 98589-2313. E agora vamos para a mensagem final, né? Essa semana eu pensei, como é que vai ser essa mensagem final? E eu fiz a seguinte mensagem para vocês dessa semana: não seja estatística, seja igual adição. Some. Então, pessoal, a mensagem é essa: que a gente possa somar na nossa vida condominial, nas nossas relações, que a gente possa somar no nosso dia a dia, e principalmente some com você mesmo, tá, amigão síndico? Muito obrigado, boa tarde, valeu, Três Condominial, fui! En mi cama